Oi, gente, boa tarde, sejam muito bem-vindas à nossa primeira live de esquenta da Jornada Verdadeira Obediência. Você que está assistindo a gravação, hoje o nosso tema vai ser como dar atenção apesar do cansaço. Sobre isso que nós vamos conversar. E hoje é o nosso primeiro encontro para que nós possamos aquecer os motores para a Jornada Verdadeira Obediência. E teremos live amanhã às 13 horas, quarta às 13 horas, na quinta à noite, por conta do feriado, sexta e domingo. Durante essa semana inteira eu vou estar aqui ao vivo com vocês, trazendo um conteúdo para que a gente possa se preparar para o evento que começa na segunda-feira que vem, tá? Então, a partir do dia 16 de outubro, vai começar a Jornada Verdadeira Obediência, onde eu vou trazer para vocês os conteúdos, como é que vocês podem lidar com o comportamento das crianças de uma forma respeitosa e oferecer educação emocional, tá bom? Boa tarde, Luísa, Poliana, Francisca, Márcia, estão aqui chegando. Vamos se... Sei que agora é hora do almoço, né? Tá todo mundo se ajeitando, mas a gente vai ter um bate-papo bem rápido, meia horinha pra gente conversar sobre esse tema, tá? Vou colocar aqui o tema da live. Como dar atenção apesar do cansaço. Enquanto a gente vai esperando aqui pra começar, escreve aqui pra mim nos comentários, gente, da onde vocês estão falando, a idade das crianças. Conta aqui pra mim. Olha, é engraçado, né, que esse tema que a gente vai falar hoje, a gente vive sempre, né? Eu não sei vocês, mas aqui eu sempre tenho muita coisa para fazer, principalmente de segunda-feira. Segunda-feira é um dia que a gente precisa correr atrás de tudo que ficou atrasado, né? Então, assim, é um tema que é muito importante. Bom, vamos lá, gente. Se você tá chegando agora no perfil, se você tá vindo por conta dos anúncios do evento que vai acontecer, eu sou a Andressa Belli Fusco, eu sou mãe do Caio Henrico. O Caio Henrico, ele tem 5 aninhos. Estou grávida do Luca, sou a madrasta do Gabriel, sou a noiva do Rodrigo e estamos aí, né, buscando, vivo com crianças, trabalhei a minha vida inteira com crianças e eu também, gente, era uma adulta que acreditava que a criança precisava ficar de castigo, eu gritava, eu explodia. E tudo isso mudou por conta do que eu compartilho aqui. Eu só compartilho aquilo que eu realmente vivo, tá? Então, assim, é possível você sair desse papel da adulta que tá sempre mandando, que tá sempre ficando estressada com as crianças, tendo uma rotina estressante para que você possa lidar de uma forma respeitosa, tá bom? Bom, vamos lá então, gente. Vamos conversar aqui um pouquinho, porque a gente só tem 30 minutos, tá bom? Por que eu decidi trazer esse tema para vocês? Porque eu sei que a nossa vida é muito corrida, que a gente tem uma demanda invisível de tarefas e que quando nós viramos mães, a gente precisa dar conta, né, de muita coisa. Eu não gosto muito de falar dar conta, porque eu sempre falo que a gente tem a opção de fazer escolhas, né, para aquilo que são, do que é prioridade pra gente. E nos meus atendimentos, quando eu converso com as mães, uma coisa que as mães trazem muito pra mim é: o meu filho, ele tá ali o tempo todo pedindo atenção, ou eu passo o dia inteiro com ele e mesmo assim ele fica me chamando o dia inteiro. Eu acabo me sentindo sugada porque não sobra nenhum tempo para mim, não tenho tempo para fazer as minhas coisas. Ou uma mãe que trabalha fora, eu trabalho fora e eu fico pouco tempo com meu filho e aí eu me sinto culpada por não dar a atenção que eu acho que ele precisa, e a atenção, a demanda que ele me traz, eu não consigo suprir.
E isso vai deixando as mães cada vez se sentindo pior com aquilo que elas estão fazendo, né? Além disso, muita gente acredita que dar a atenção, né, para a criança, que estar junto com ela, a única forma que isso pode ser feito é brincando. E vocês vão entender que não é só assim que a gente pode suprir essa atenção e essa demanda das crianças, tá? Bom, então vamos lá. Se você acredita que dar a atenção para as crianças é você sentar e brincar com ela, isso na verdade é um mito. É também, tá? Não é só isso. Todo o momento em que você tá ali junto com o seu filho, que você tá trocando, ajudando ele a trocar roupa, que você tá colocando ele para dormir, que você tá ali fazendo os cuidados com ele, você tá dando uma atenção para ele. Qual é o problema disso? É quando essa criança, ela só tem a sua atenção nesses momentos. Porque quando uma mãe, ela faz só isso, tá? Ela vai lá, troca a criança, dá café da manhã, depois escova os dentes, depois coloca o almoço, depois organiza o quarto. A criança, ela vai guardando para ela que a única forma dela se sentir amada é quando a sua mãe está fazendo as coisas para ela. Quando ela tá tendo essas necessidades que são básicas, né, gente, para o nosso dia a dia ali da rotina, ela só tem a atenção da mãe quando a mãe está fazendo as coisas para ela. Então, olha só, existe uma diferença muito grande entre fazer para a criança e fazer com a criança. E eu vou explicar para vocês. Olha só, quando eu falo assim, vou dar um exemplo, tá? Eu falo assim pro meu filho, vamos lá escovar os dentes. E a gente vai escovar os dentes. E ele já tem 5, 6 anos, tá? E eu faço para ele, então eu pego a escova de dente, eu coloco na pasta, ou a pasta de dente na escova, eu escovo os dentes dele, eu estou fazendo aquela tarefa pela criança. Estou fazendo por ela. Ela não tá precisando fazer nada. E isso é totalmente diferente de eu chamar a criança para escovar os dentes e eu acompanhar essa criança nessa tarefa. Então eu vou ali conduzindo. Vamos lá, qual que é a primeira coisa? A escova. E agora, o que é que você precisa fazer? Colocar a pasta. Ah, tá bom. Você precisa de ajuda? E aí você ajuda a criança. Mas quem está sendo a protagonista dessa ação do escovar os dentes é a própria criança. O que isso gera, gente, de diferente na criança, tá? O fazer para e fazer com. Quando você faz com a criança, você não está minando a autonomia dela. E isso é uma habilidade de vida extremamente necessária para que essa criança cresça e se torne um adulto próspero, que saiba viver em sociedade. Então, olha só, a primeira coisa que vocês precisam refletir é você fazendo essas tarefas diárias, né? Que é uma atenção que a criança traz para você e que, gente, cansa mesmo, né? Eu sei que cansa porque eu também tenho aqui, né? Criança pequena. Você está fazendo para ela sempre ou com ela? Então, é preciso haver um equilíbrio, tá? Além disso, essa autonomia que muitas mães vão minando nas crianças, ela é um potinho, tá? Eu chamo de potinhos emocionais, tá? Um potinho emocional que essa criança, ela precisa ter ali bem preenchido, que é um senso de capacidade. Então, quando a criança, ela faz as coisas por ela mesma, então quando ela tá ali desenvolvendo a sua própria autonomia, fazendo por ela, porque ela acredita que ela consegue, esse potinho do senso da capacidade, ele vai ficando preenchido. E aí, quando esses potinhos emocionais estão todos eles ali bem reguladinhos, a criança, ela tá bem. Ela acredita nela mesma.
tá? Então, essa necessidade emocional, uma delas que essa criança tem, ela tá sendo atendida, porque essa mãe está ali ao lado, oferecendo esse acompanhamento, mas essa criança tá tendo a possibilidade de vivenciar uma habilidade que ela acredita que ela pode. É completamente diferente. Agora, uma mãe que tá o tempo todo fazendo pelo seu filho as coisas, que põe a comida no prato, que não deixa ele fazer, mesmo pequenininho, tá, gente? Ela tá fazendo com que essa criança deixe de acreditar nela mesma. Na cabecinha da criança passa assim: se a minha mãe, que é o meu porto seguro, ela tá falando pra mim que eu não consigo, então eu acho que eu não consigo mesmo. Então, não, acho que eu não posso fazer isso. Isso aqui é perigoso. E aí essa criança, ela vai deixando de tentar fazer por ela mesma. Por isso que a gente vê tanta criança de 9, 10, 11 anos que não faz o básico, que precisa sempre ter alguém ali falando o que ela tem que fazer. Porque esse potinho do senso de capacidade, a sua autonomia, ela foi sim sendo minada por conta do comportamento dos seus cuidadores, tá? Então, a primeira coisa que a gente precisa entender é que dar essa atenção que a criança precisa, e ela precisa, tá? Disso para sobreviver, gente, ela precisa. Não é você fazer as coisas para a criança e pela criança, você vai fazer com ela. Quando é então que eu vou fazer ali pelo meu filho? Quando ele pedir. Quando ele pedir para que você ajude, aí você vai ajudar, aí você não vai negar. Porque essa criança, quanto mais ela percebe que os seus pais, que a sua mãe, que os seus cuidadores principais estão ali ao lado dela, mais ela vai se sentindo fortalecida, mais ela vai ter autonomia, a sua autoestima vai estar boa, ela vai estar acreditando nela mesma, nas suas habilidades, no seu senso de valor, mais ela vai acreditar nela. E aí sim ela vai estar pronta lá para a vida adulta. Então olha só, vamos quebrar aqui um mito do que a gente escuta, né? Muita gente falando, para o meu filho ficar forte e crescer um adulto forte para o mundo que tá por aí, ele precisa sofrer aqui em casa. Não, gente, ele não precisa. É ao contrário, é exatamente o oposto. É durante a primeira infância, que é até os 7 anos de idade, que essa criança ela vai se fortalecer. É como se ela fosse um vaso. E aí, dentro desse vaso, eu vou preparar esse terreno, né? Ali, o vasinho. Eu vou colocar terra, eu vou colocar uma mantinha, eu vou colocar um fortificante, eu vou preparar. E aí, eu vou regando diariamente, para que lá na frente essa flor cresça e fique saudável. É igualzinho com os nossos filhos. Na primeira infância, é como se você estivesse preparando esse vaso. E aí, você tá ali regando. E aí, quanto mais esses potinhos emocionais estão preenchidos, mais essa criança vai crescer forte e saudável lá para a vida adulta. E isso não acontece em um ambiente em que tem violência, em que tem críticas, em que tem as violências invisíveis que as pessoas do senso comum não conseguem perceber. Então, assim, a gente precisa olhar para essa fase das crianças pequenas com a importância que ela tem. Porque a criança que nós somos, ela vai reverberar por toda a vida. Todos nós, né? Tudo que como nós somos hoje, é um resultado da infância que nós tivemos. E muitas vezes nós agimos de acordo com a nossa criança interior, que a gente carrega até hoje, tá? Mas esse é papo para outra live. Bom, vamos lá. Então, gente, o primeiro ponto é esse, tá? É entender essa diferença entre fazer para a criança e fazer com a criança, tá bom? Porque também, gente, convenhamos, né? É uma responsabilidade nossa realizar os cuidados básicos da criança, né? É cansativo? Tem hora que a gente não tá afim? Tem. Mas é nossa responsabilidade, né? As crianças, elas não têm a responsabilidade de saber sozinhas que elas precisam escovar os dentes. Você vai falar isso pra uma criança de 2, 3 anos, pra ela, ó,
Para uma criança de 5, 6 anos, escovar os dentes, ela ainda não tem ainda guardado dentro dela o porquê é importante ter esse hábito, tá? Então é nossa responsabilidade estar conduzindo essas situações, tá bom? E aí o cuidado é mostrar para essa criança que ela é amada de outra forma, mesmo quando você não está fazendo as coisas com ela ou para ela. E aí entra o segundo mito, né, que as pessoas acreditam, que a criança, que dar atenção para a criança é você sentar e brincar com ela. E sim, é uma das formas. Porém, o que acontece muitas vezes na nossa vida corrida? A criança fica ali pedindo para você brincar com ela, e aí você senta para brincar com essa criança, mas na hora que você senta, você tá ali pensando na roupa que tem que pôr para lavar, no relatório do trabalho que tem para fazer. Você tá ali de corpo presente, mas o seu emocional, você tá completamente desconectada daquilo que você está fazendo. E infelizmente, gente, a criança percebe isso. Ela sente que você não tá ali realmente presente. Então, para que a gente possa encher esse outro potinho, então olha só, eu falei do potinho da capacidade, né? E agora eu tô aqui falando do potinho do senso de pertencimento, do senso de aceitação, que é quando a criança, ela se sente assim super amada, ela sente que ela é importante para você. Quando você não tá ali, né, realmente presente, esse potinho dela, ele não vai ficar preenchido. Ele vai ficar ali, ó, capengando. Vai ficar capengando. E essa criança, ela sente a sua vibração, ela sente que você não tá presente. E é como se você não estivesse. Então, eu falo para as alunas do Bússola, eu falo para as mães que eu atendo nas mentorias, que às vezes é melhor você virar pro seu filho e falar assim: filho, hoje eu não vou brincar, porque hoje eu tô cansada. Filho, hoje eu não vou fazer isso, porque eu tô precisando cuidar de mim. É melhor você fazer isso do que você fazer na obrigação. Porque quando você vai sentar e vai brincar com o seu filho, você precisa estar ali naquele momento em atenção plena. O que é isso? É você estar ali de corpo e alma presente. É realmente prestando atenção na criança. Porque assim ele vai sentir. E, gente, fazer isso por 10 minutos com o seu filho vai fazer uma diferença tão grande em como ele vai se sentir. Experimenta. E aí, talvez você fale assim: ai, Andressa, mas eu odeio brincar, né? E eu sei que, né, por exemplo, meu filho gosta de brincar, de bater bafo. Agora tá na fase do bater bafo e brincar de arminha, né, com Nerf, de umas brincadeiras, gente, que eu não gosto. Mas eu penso pelo outro lado, né? Eu penso assim: poxa vida, se eu fizer isso por ele, para deixar ele feliz, para ele sentir que que ele gosta de compartilhar comigo, isso é um investimento lá na frente. Porque quando ele tiver 13 anos, se ele sentir que eu não me importo com isso, talvez ele não chegue para compartilhar as coisas dele comigo. Então eu penso que é um investimento na nossa relação. Além disso, gente, se vocês começarem a se dedicar, a planejar, tá? Eu vou falar sobre isso, a gente precisa planejar. Se vocês começarem a ter esse tempinho, nem que seja 10 minutos por dia, vocês vão começar a ver a diferença dessa criança em relação à resposta das atividades do dia a dia. Então, depois que você encher esse potinho ali da criança através da brincadeira, vocês chamam essa criança para fazer outra coisa, vocês vão ver a diferença da resposta. Ela não vai estar reativa, ela vai estar te respondendo, porque você está conectada com ela. Você está ali falando a mesma língua dela. Então fica tudo mais fácil, tá? Tá bom, Andressa, já entendi então que uma das formas de eu dar essa atenção para a criança é brincando, né? Que é o que todo mundo sabe. Também eu preciso fazer as coisas com o meu filho e não para ele e por ele. São as duas formas. Mas eu não tenho tempo. Tá, aí eu vou te falar assim. Tenho certeza que na sua agenda você consegue disponibilizar pelo menos 2 vezes na semana 10 minutos para fazer isso junto com seu filho. E aí, não é você falar assim: hoje quando sobrar um tempo eu vou lá e faço com meu filho. Não,
Você vai planejar e vai colocar na agenda. E isso, com essas crianças maiores, você vai fazer esse planejamento junto com a criança. Então, você vai sentar com ela quando você for ali conversar sobre o que vai acontecer na semana, elaborar sua rotina. Você vai falar, olha, nós vamos, quando você chegar da escola ou antes do jantar, nós vamos ter o nosso tempo especial. E aí, você coloca no despertador. Põe para despertar. Quando o despertador tocar, é o momento de nós pararmos para que nós possamos jantar e seguir a rotina da noite, tudo bem? E aí você vai cumprir com isso, porque se a gente deixa para a hora que sobrar um tempo, gente, não vai sobrar tempo nunca, tá? E aí o que acontece? Essa criança, ela vai ficando ali sem ter a atenção do que ela quer, do jeitinho que ela quer, e ela vai começar a te mostrar que ela tá precisando dessa atenção através do mau comportamento. E aí, vocês vão cair em um ciclo, que é uma das crenças equivocadas que as crianças entram, que é o ciclo da atenção indevida. A criança, para ela conseguir suprir esse senso de pertencimento, de aceitação, ela vai dar um jeito de conseguir isso de uma outra forma, através do mau comportamento. Então, ao invés de você dar atenção para a criança quando ela tá brincando, se divertindo, fazendo algo bom, você dá atenção para ela quando ela tá fazendo algo errado, que é dando bronca, que é chamando a atenção. E aí esse ciclo ele fica se perpetuando, gente. E isso é muito fácil de você cair nesse ciclo do mau comportamento, tá? Mas eu não vou me aprofundar aqui não, tá bom? Então, gente, por que é importante a gente se atentar a dar realmente essa atenção diária para os nossos filhos? Por quê? Lembra que eu falei no começo que essa criança, agora na primeira infância, ela tá ali construindo toda a base que ela vai levar lá para sua vida adulta? Isso vai acontecer para que ela se torne um adulto próspero, um adulto que saiba regular as suas emoções, um adulto que tenha habilidades de vida, que saiba como se comunicar. Ele precisa ter agora, na primeira infância, todas as suas necessidades emocionais atendidas. E quando eu tô falando em necessidades, eu não estou falando em desejos. Isso é completamente diferente, tá? E a gente vai falar sobre isso na jornada Verdadeira Obediência, tá bom? Se você não se inscreveu, se inscreve porque a gente vai aprofundar sobre isso, tá bom? Então, olha só, nessa primeira infância, a gente supre essas necessidades emocionais. E a gente vai fortalecendo o nosso filho emocionalmente. Ele tá ali, preenchido, com todos os seus potinhos emocionais cheios. Quanto mais amado ele se sentir, tá? Não é sobre o que a gente faz, é sobre como ele se sente. Quanto mais seguro ele se sentir, quanto mais pertencente, quanto mais espaço ele tiver para desenvolver a sua autonomia, se sentindo capaz, melhor para ele. Quando ele não tem essa atenção que ele busca e todo mundo precisa na vida, o que acontece? Ele vai crescer com um medo de abandono. Ele vai crescer e ele vai se tornar um adulto que fica ali esperando que a outra pessoa vai deixar. Essa pessoa vai me deixar porque eu fiz algo que ela não gosta. Essa pessoa vai me deixar porque ela não está me olhando. Então, tudo o que a gente faz agora na infância, essa atenção que a gente precisa dar para as crianças, é o que vai deixá-la fortalecida lá para a sua vida adulta. Então, isso é um investimento que nós fazemos, tanto para o desenvolvimento, para o futuro dos nossos filhos, quanto para o nosso dia a dia. Porque quando você faz isso, a gente mostra para a criança que nós estamos conectadas, que ela é ouvida, que ela é aceita, que ela é pertencente, que a gente acredita nela. E aí a rotina vai ficando muito mais fácil. A rotina vai fazendo com que a criança entenda como que a rotina acontece. Que ela é mais importante do que o computador. Que ela é mais importante do que a comida que precisa ser feita.
né? E eu tenho certeza, né, gente, que pelos filhos de vocês largariam tudo, né? Se ele estivesse com um problema de saúde, com febre, por exemplo, eu tenho certeza que vocês sairiam correndo com o seu filho para levá-lo no médico. Só que isso, a febre, né, ela é uma doença ali, o físico tá mostrando. Mas e o emocional dessa criança, que ninguém fala? Então, quando essa criança tá ali, lembra do ciclo que eu falei? Do ciclo do mau comportamento? Quando ela entrou em um ciclo do mau comportamento, é como se ela tivesse te mostrando que ela tá com febre. E aí, a gente precisa ajudar essa criança. Então, se ela tá te pedindo atenção, é o momento de você ajudá-la. Vocês percebem, gente, a importância de dar atenção? Mesmo apesar do cansaço que a gente tem e da vida corrida? É se planejar. É você criar como prioridade aquilo que vai tornar o seu filho uma criança e um adulto melhor. Tá, mas como fazer isso, né, Andressa? Como que eu começo? Primeira coisa, crie rotinas. Rotinas e rituais. Eu falei sobre isso nos meus stories ontem à noite. Quanto mais rotinas e rituais que forem criados observando a criança, mais essa criança vai ali criar esses hábitos que você não vai precisar ficar fazendo para a criança, que você vai conseguir fazer só com ela, tá? Até que ela crie uma autonomia para fazer por ela mesma, tá bom? Segunda coisa que eu também já falei, é programar esse tempo especial. Então, coloque na agenda o momento em que você vai estar só com o seu filho ali fazendo o que é gostoso para vocês dois. Pode ser uma brincadeira, pode ser, gente, uma brincadeira boba. Com meu filho, por exemplo, de vez em quando eu brinco que ele é uma pulguinha que tá debaixo da coberta e eu vou matando a pulguinha. É a nossa brincadeira às vezes. E ela acontece antes do banho. Então, é um dia que eu tô cheia de tarefas, mas ele tem essa atenção nesse momento. São 5 minutinhos, 10 minutinhos que já mudam tudo. Então, programe esse tempo especial, tá? É lógico, quanto menor a criança, mais ela vai demandar sua atenção, né? Porque ela não consegue ainda fazer as coisas. Porém, é importante, se você fica o dia inteiro com as crianças dentro de casa, que você se planeje, mostre para essa criança de uma forma concreta, desenhando a rotina, com fotos, para que ela entenda que, ó, nesse momento a mamãe vai estar cozinhando, nesse daqui você vai brincar com isso, nesse outro aqui, é nessa hora aqui, ó, que nós vamos brincar juntos. Tudo bem? E aí tá combinado, desde os pequenininhos. E conforme a criança vai crescendo, esse tempo que você vai precisar tá ali, né? Ele vai diminuir um pouquinho, mas a gente não pode deixar de fazer nunca, tá bom? A terceira coisa é verificar e prestar muita atenção. Eu falo que a gente precisa abrir assim, ó, um óculos enorme. Para entender se o seu filho está se sentindo, aí não é sobre o que você acha, se ele tá se sentindo visto. Sabe quando a criança fala assim, ai mãe, olha isso aqui. E aí você olha, daqui a pouco você vira os olhos. Gente, de fazer isso, é muito fácil a gente se perder nisso e a criança sentir que não está sendo vista. Então assim, quando ela te chamar e você conseguir olhar, olhe e veja até o final o que ela está fazendo. Se você precisa desligar a sua atenção para uma outra coisa, avise. Não faça sem falar, porque senão essa criança vai ter ali acreditar que ela não é importante, tá? Então, e uma outra coisa que vocês podem fazer também, eu separei aqui quatro dicas para vocês, é sempre que o seu filho vier te falar alguma coisa, olhe nos olhos dele. Sempre, sempre. Então, ele veio te falar, olha nos olhos. Ah, Andressa, mas eu faço reunião online, tem momentos que eu não posso. Então, você vai avisar que você não pode. E aí, você pode combinar, isso é uma das ferramentas que eu também ensino dentro do Bússola Materna, tá? É combinar um sinal não verbal. O que é um sinal não verbal? Então, você pode combinar com ele. Quando você não puder, sei lá, você vai fazer... encostar no joelho ou vai mexer a mão de um jeito diferente. E aí você combina com ele esse sinal não verbal para esse momento que você não consegue dar atenção.
tá? E aí, gente, pra gente fechar nossa live aqui, que o nosso tempo já tá estourando, nós precisamos ter em mente que a gente também pode, esse tempo que a gente tem junto com as crianças, realizando uma brincadeira ou alguma coisa, um momento divertido durante a semana, não só de final de semana, a gente pode dar essa atenção de uma forma ativa, que é quando eu tô lá, sentada, fazendo algo junto com o meu filho, me mexendo junto com ele em atenção plena, tô 100% presente, ou uma atenção em que eu não estou ali totalmente ativa. Eu vou estar ali junto com ele, fazendo as coisas com ele, pertinho, mas eu não tô ali realmente fazendo tudo. Não tô ali sentada, brincando de carrinho, não. Eu tô aqui ao lado, ele tá sentado fazendo a tarefa, daqui a pouco eu encosto no cabelo dele, eu faço um carinho. Daqui a pouco eu pergunto se tá tudo bem, mas eu tô aqui fazendo as minhas coisas. E essas duas formas de dar atenção durante todo um dia, gente, se você passa o dia inteiro com o seu filho, ele vai ali como se você tivesse coando café. Vai cada hora um pinguinho ali desse amor que ele precisa para que ele tenha esses seus potinhos emocionais preenchidos. E dessa forma, você vai ali alimentando durante um dia inteiro. Não é igual fazer pão, sabe, gente? A gente tá ali, tem que ir amaciando, não é de uma hora para outra. E é exatamente isso que a gente precisa fazer com os nossos filhos, tá bom? Gente, por hoje é só. Amanhã eu vou estar de volta aqui às 13 horas. Deixa eu passar aqui o tema para vocês. Olha, amanhã o nosso tema é Descubra por que não é bom querer filhos bonzinhos, tá? Exatamente sobre isso que nós vamos falar amanhã às 13 horas, na segunda live de esquenta da Jornada Verdadeira Obediência, tá bom? Todas as lives vão ficar salvas, mas se vocês puderem estar aqui comigo ao vivo, vai ser ótimo, porque assim, se vocês tiverem dúvida, vocês vão mandando pra mim, tá bom? Cícer Amaro. Ai, que bom. Fico feliz que você tenha gostado, tá? Bom, gente, um beijo. A gente se vê amanhã. E se você ainda não se inscreveu na jornada, o link tá na bio. É só se inscrever. Ela é gratuita e começa semana que vem. Um beijo, gente. Uma ótima semana.